Boa noite a todos, irmãos e irmãs que estão aqui conosco, a todos que estão nos assistindo através da nossa página no Facebook, através do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos para mais uma reunião pública, mais uma palestra pública do Vida Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Peço a todos que nos acompanham, não deixar de curtir, de dar o seu like na nossa página. Quem não estiver seguindo ainda o Instituto, peço que possa nos seguir também no YouTube. Temos a nossa página no Instagram, para que a nossa casa, os trabalhos que aqui realizamos, as palestras que recebemos, que divulgamos todos os finais de semana, todos os sábados, a partir das 18h30, 19 horas, quem está online, né, conosco na internet, que seja divulgado, né, para dar mais ampla divulgação e conhecimento da doutrina espírita, essa doutrina tão linda que nos acolhe, que nos acolhe e nos acompanha desde sempre. Então, sem mais delongas, como diz o Jaime, nosso querido presidente aqui da casa, eu vou chamar o nosso palestrante de hoje, é o Max Lânio Lacerda, é a primeira vez que ele está aqui conosco, e hoje nós vamos falar sobre o tema Como lidar com a depressão à luz da doutrina espírita. Max, por favor, seja bem-vindo, o microfone é todo seu, você tem 45 minutos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Interessante, eu não consigo, em regra geral, me lembrar de sonhos. Mas nesta madrugada, eu fui levado a um lugar. Eu assisti uma jovem pulando de uma ribanceira e se suicidando. Nunca eu tinha passado por essa experiência. Eu estava lá, vendo acontecer. E eu fiquei pensando, por que será que esse sonho me foi mostrado dessa maneira, com essa intensidade e com essa realidade? E eu fui descobrir agora, quando descobri que essa casa segue a nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira no trabalho mediúnico. E a depressão, minhas amigas, meus amigos, tem levado muitas jovens como essa e muitos jovens a essa decisão que é incompatível com o bom senso, que é incompatível com aquilo que nós chamamos de sanidade. O que nós estamos falando é que a depressão é uma enfermidade gravíssima, uma enfermidade que pode nos levar a decisões que, no normal, nós jamais nem pensaríamos, quanto mais tomaríamos. E é por isso que hoje nós apresentamos um estudo baseado na nossa querida benfeitora Joana de Ângeles e no benfeitor Emmanuel, que nos ensinam sobre esse assunto de maneira que nós possamos lidar com ele. Que não basta conhecer o assunto, é preciso a profilaxia para que nós antecipadamente possamos combater esta enfermidade tão malsinante. E da mesma forma, nos ensina também essa doutrina como lidar com ela quando ela está por se instalar, como lidar com ela depois de instalada e como nos proteger para que não haja qualquer movimento de decepções como essa madrugada eu pude assistir. Nossa Dona Joana de Ângeles, ela nos diz que a sociedade terrestre vive um grave momento na área da saúde emocional e comportamental. Nós estamos falando de um livro que foi publicado em 2018, portanto extremamente recente, corresponde exatamente ao que estamos vivendo hoje. E se as amigas e os amigos prestarem um pouquinho de atenção, irão notar que os casos de depressão aumentaram durante e depois da pandemia. Irão notar também que os suicídios aumentaram durante e depois da pandemia. A pandemia trouxe o desconforto moral
o vazio existencial, as incertezas da vida para muita gente, que despreparados para o movimento real da vida, porque como disse o Antônio na música agora há pouco, linda, é preciso saber viver. E a doutrina espírita nos ensina a viver. A doutrina de Jesus, que é a doutrina espírita, uma e outra são a mesma coisa. A doutrina espírita é o evangelho redivivo, trazido de volta como no primeiro século. Eles nos ensinam não a sermos religiosos na acepção tradicional do termo, mas a sermos aqueles que sigamos roteiros divinos, leis supremas, que uma vez seguidas nos asseguram a paz. E a gravidade da saúde emocional e comportamental só está acontecendo porque nós temos fugido reincidentemente dessa doutrina que nos leva à paz. Diz ela, e eu vou ler tal como ela escreveu, apresentando-se em caráter pandêmico. Olha, ela está dizendo que a depressão é uma pandemia. Não sou eu que estou dizendo, minha amiga e meu amigo. É Joana de Ângeles. A depressão avassala, toma o comando dos mais variados segmentos sociais. Você os encontra na extrema riqueza, assim como na extrema pobreza. Você os encontra naquele lugar que parece tranquilo e calmo, mas se você olhar com a lupa um pouquinho aumentada, você consegue ver a falta de paz, onde parece ter paz. Por isso, nenhum de nós está livre de ser arrastado para esse pandemônio que é lidar com a pandemia. Mas a pandemia, nos diz ela, é um terrível distúrbio de conduta. Prestem atenção em alguns termos que ela nos assenta aqui no ensino dela. Distúrbio de conduta. Quem sofre depressão sofre de um distúrbio de conduta. E multidões imensas têm sido arrastados para esse campo. Mas é preciso, para lidar com essa depressão, saber como é que ela se origina, de onde que nasce isso, qual é a gênese. Porque se eu não sei de onde se origina, eu não sei como tratar. O médico, quando precisa tratar de uma doença, ele precisa saber onde está a matriz da doença, para que ele possa fazer a intervenção acertada. Do mesmo jeito, é essa doença da alma, como nós veremos. Dona Joana de Ângeles chama essa doença de enfermidade psicossomática. O que significa isso? Ela afeta o psique, que é a alma, e afeta também o soma, que é o corpo. Então você vai sentir nos dois campos esse impacto da pandemia chamado depressão. Ela diz, pode-se afirmar que a depressão é a ocorrência que se manifesta como um distúrbio do todo orgânico e resulta de problemas do quimismo neuronal. Então veja que ela está falando uma linguagem médica. Com a falta de alguns neurocomunicadores ou neurotransmissores responsáveis pela alegria, pelo bem-estar, pelo afeto, tais quais dopamina, serotonina e noradrenalina. Graças a Deus, a medicina dos homens já consegue diminuir o impacto dela no corpo, porque ela fornece remédios que ajudam a contrapor essa ausência desses neurotransmissores. A dopamina pode ser conseguida através de medicamentos, assim como a serotonina e a noradrenalina. Atenção. Não resolve o problema. O problema não está na ausência em si do neurotransmissor. O problema está o que está causando a falta do neurotransmissor. Então é uma medida que suaviza, que minimiza o problema, mas não resolve. Porém, não resolve por uma razão muito simples. Porque, diz ela, se você aprofundar a sonda investigadora a respeito desse cruel distúrbio comportamental, outro termo que ela utiliza para a pandemia chamada depressão. Distúrbio comportamental, que afeta, como nós vimos, a área da afetividade. Nós vamos ver que a doença se manifesta
em razão do doente. Então, não é todo mundo que tem essa doença, porque ela tem que estar na matriz do próprio doente, que é sempre esse doente, o espírito reencarnado, em processo de reequilíbrio dos delitos anteriormente praticados. Lei de causa e efeito em vigor. Ninguém padece qualquer doença se dela não necessita padecer. Ninguém colhe figos se plantou espinhos. Ninguém colhe espinhos se plantou figos. É da lei que cada um colha segundo semeou. E nossa vida é uma vida contínua, formada por segmentos de existências. Ora estamos na encarnação, ora estamos na desencarnação. Estamos então como corpos físicos, habitando corpos físicos, deixamos os corpos físicos através da desencarnação e vamos habitar o mundo espiritual sem corpos físicos. Chega um momento, temos que descer novamente e habitar novo corpo físico e no sucessivo processo de renascimentos sucessivos, como disse Jesus, nós vamos crescendo para Deus. E nesse périplo de subir e descer, fazer experiência, subir e descer, alguns de nós, porque não seguem os caminhos que o Evangelho nos ensina a seguir, cometemos deslizes frente às leis divinas. E nenhum deslize frente às leis divinas passa ileso. Uma vez cometido, ele se instala no nosso segundo corpo, que chama corpo espiritual ou perispírito, onde ali fica instalado, aguardando a reencarnação para se manifestar no momento apropriado. E como é que se instala a depressão? Como é que ela vai tomando o corpo? A pessoa está normal. De repente ela começa a ter a depressão. E ela só se dá conta, e os seus parentes às vezes só se dão conta quando ela está instalada, o que é um problema. Exatamente pela falta de conhecimento. Porque alguém que tenha conhecimento consegue perceber que algo não está certo. Vamos ver como Joana de Ângeles nos ensina. Ela diz, e esse aqui é o perigo, que a depressão se instala pouco a pouco. Por isso é uma doença silenciosa, perigosa e às vezes não perceptível. Como um câncer de estômago, por exemplo. Você só descobre se você não faz aquele processo de acompanhamento que o protocolo médico indica. Você às vezes sabe em cima da hora, quando já não há mais possibilidade de tratar. Da mesma forma, a depressão, se você não cumpre o protocolo evangélico, você também corre o risco de se dar conta dela instalada em você. Por quê? Porque uma razão simples, e é muito importante que nós nos atenhamos a isso, porque as correntes psíquicas desconexas, são palavras de Joana de Ângeles, que a desencadeiam, que desencadeiam a depressão, desarticulam vagarosamente o equilíbrio mental. O normal é seu espírito emanar de dentro de você correntes harmônicas, e você consegue viver sempre em paz. Mas se você, em determinado momento da sua vida, numa reencarnação passada, por exemplo, cometeu um delito diante das leis de Deus, esse delito fica marcado em você. E no momento aprazado, é como se fosse uma fonte que você ligou na tomada e começa a emitir ondas. Só que são ondas desconexas, ondas que saem do controle. E essas ondas começam a invadir o que você chama de presente, que é o consciente. E você começa a ter o seu presente obnubilado. Ou seja, obscurecido, você começa a ter problemas para poder ficar naquilo que se chama nitidez. Você começa a ser tomado como se fosse por um ar pesado em que você vai perdendo as forças, porque essas correntes desconexas vão tomando conta daquilo que chama-se vontade de viver. Essa palavra é fundamental. Vontade de viver. Porque uma coisa muito comum entre os depressivos é a ausência de vontade de viver. Normalmente, um depressivo em estado grave se entrega. E, novamente, no estado gravíssimo, ele se entrega ao ponto de se matar. Por isso, minha amiga e meu amigo, se está instalado, preste atenção. Se eu não trabalhei antecipadamente fazendo o bem, isso é natural que vá aflorar na hora aprazada e vai aflorar com a intensidade que foi plantada. Mas se eu faço o bem,
Eu vou lembrar de Pedro, na sua carta, que diz assim: o amor cobre a multidão. Se eu faço bem antecipadamente, é como se eu gerasse uma onda contrária àquela que vai diminuindo aquela onda que desarticula por uma onda que harmoniza. Na hora aprazada, não vem nada, porque eu já trabalhei o problema fazendo o bem pelo bem, sem esperar nada de ninguém. Já disse para vocês o que nós vamos falar na frente. O antídoto número 1 para a depressão chama-se: fora da caridade, não há salvação. Todo mundo sabe disso. Agora preste atenção, pratique, não só saiba. Porque quem sabe tem mais responsabilidade do que quem não sabe. Disse Jesus que a quem muito é dado, muito será pedido. Nós espíritas, aqueles que professamos essa doutrina incomparável, nós temos uma responsabilidade tremenda sobre as nossas próprias vidas e a vida dos que conosco transitam a existência. Porque nós sabemos o que fazemos. E muitos dos que transitam conosco não sabem. Diz ela, quando irrompe, quando ela surge de vez, exteriorizando-se dominadora, suas raízes já estão fixadas nos painéis da alma rebelde. Uma alma dessa é rebelde ou é receosa de prosseguir nos compromissos redentores alcançados ou abraçados. O que nós estamos dizendo com ela aqui? Que quando a depressão se instala, é como se você fixasse garras dentro de você e ali vai permanecer enquanto ela estiver com aquela fonte de energia ativa. No momento em que a fonte acabou, a depressão acaba por si só, se a pessoa não tomar decisões incompatíveis com a vida antes da hora. Mas ela disse aqui uma coisa importante que ela não tinha dito ainda. Alma rebelde ou receosa de prosseguir nos compromissos redentores abraçados. Quem são essas duas personalidades? Rebelde é aquele que fez o mal e continua ainda achando que deve ser assim. Não aceita. É aquele rebelde para com as leis divinas. E ele é contrário ao que Jesus disse. Aquele que aqui se humilha, lá se eleva. Toda vez que eu quero ser maior do que o maior que é Deus, eu estou me comprometendo diante das leis. E esse que é rebelde é que esse, muitas vezes inconsciente e ainda egoicamente vivendo, centralizado em si mesmo, não dá conta de se considerar filho de Deus e saber que ele é a criatura e o Pai é o Criador e que ninguém pode ser maior do que o Criador. O servo nunca é maior do que o seu Senhor, disse Jesus. Essa é a alma rebelde. Mas tem a alma receosa, que já se dá conta do seu erro, já tem um pouco mais de avanço em relação à anterior. Mas na hora do enfrentamento da prova que ela pediu, que ela saberia que ia enfrentar, ela teme. A fé dela ainda não é uma fé inabalável. Ela não conquistou a fé que Allan Kardec nos ensinou, que chama-se fé raciocinada. O que é fé raciocinada? Eu sei disso tudo que eu estou falando para você. E eu sei que eu fiz o erro, então eu tenho que passar por isso. E eu enfrento isso com galhardia, com coragem. Porque eu sei que somente eu tenho que passar por isso. E aí, com essa coragem moral, eu consigo enfrentar essa enfermidade com segurança. Não deixo de padecê-la, mas consigo padecê-la com segurança. Enfrento-a com as minhas forças e com as forças daquele que disse: vinde a mim. Mas diz ela ainda, face às suas cáusticas, queimaduras, ardentes manifestações, quando ela já está instalada, fixada nos painéis da alma, ela diz: a terapia de emergência faz-se imprescindível. E nós vamos falar do que é a terapia de emergência, porque pode chegar nessa casa alguém que está com a depressão instalada e você precisará aplicar, você que é da casa, a terapia de emergência. Como fazer isso? E lembra, Joana de Anjos deixa claro, embora os métodos acadêmicos vigentes, aquele remédio que você toma para melhorar a comunicação do neurotransmissor, embora isso, pura e simplesmente, não seja suficiente para erradicar. Então, a pessoa chega tomando medicamento, você nunca vai dizer para ela parar de tomar, jamais. Ele é coadjuvante do tratamento.
Existe o tratamento fisiológico e o tratamento espiritual. Então nós temos que ter as duas coisas. Mas o que é essa terapia? Vamos ver aqui como lidar com a depressão. Então agora, propriamente dito. Como é que eu faço se diante de mim, na minha casa, tem alguém assim? Como é que eu faço se na minha família aparece alguém? Como é que eu faço se vem alguém aqui no centro com essa enfermidade já fixada no painel da alma? Ela vai nos lembrar, a depressão é doença da alma, não do corpo. O corpo é apenas reflexo. Devendo, por consequência, ser tratada na sua origem, que é a alma. Então, atenção, não se cura a depressão sem tratamento espiritual. Preste atenção nisso. Não se cura a depressão sem tratamento espiritual. Mesmo que a pessoa não tenha vindo numa casa espírita, numa religião, de alguma forma ela foi auxiliada espiritualmente, mas ela só vai ser cuidada quando o espírito dela estiver são naquele ponto que está gerando a depressão. Aí sim ela estará curada. Mas antes de falarmos da terapia propriamente dita, a gente quer aqui abordar um ponto fundamental. Se tem uma coisa que nós temos que ter muita clareza entre nós todos aqui, nenhum de nós está livre de ser alcançado pela depressão. Sabe por que eu posso afirmar isso com você? Porque nenhum de vocês, e nem eu, sabe do que fizemos no passado. Então você não sabe da matriz do seu perispírito se está plantada essa semente em determinada encarnação que você tenha se comprometido, ou eu tenha me comprometido, e que está, tal como um relógio biológico, aguardando a hora de aflorar. Assim como a puberdade aparece na certa hora, assim como os dentes nascem em certa hora, tudo programado. Assim também é a depressão. Assim também é uma doença instalada na alma, que na hora aprazada irrompe, como disse Joana de Ângeles. E qualquer um de nós pode estar com ela lá, latente, e não sabe. Então, atenção, nenhum de nós está livre de ter que lidar com isso. E se não somos nós mesmos que vamos ter que lidar em nós, pode ser alguém da nossa família. Pode ser alguém próximo de nós. Pode ser alguém, um afeto muito querido. Pode ser um amigo que eu gosto muito. Não importa. Pode ser um anônimo que eu me preocupe com ele. Importa que eu possa ajudar se eu souber disso. Então vamos ver aqui como evitar a depressão quando ela está se insinuando, quando ela está se aproximando sutilmente, porque ela é sorrateira. Lembra? Ela se instala pouco a pouco. Bem assim, ó, sutilmente, reptilmente, e vai passando. Se você não faz nada, quando você dá conta, é como uma teia de aranha, você está fechado dela. E aí, vocês já viram como é que a aranha fecha um coitadinho do inseto? Eu fico com dó daquelas mosquinhas tadinhas. Elas entram naquela teia, já era. Não sai dali nem que a vaca tussa. Eu nunca vi vaca tossir mais. Toda vez, diz ela, preste atenção nisso, que aqui tem a palavra-chave. Uma ideia prejudicial, preste atenção. Tentar espraiar-se nas telas do pensamento, obnubilando-te ou obscurecendo-te a razão, toda vez que você começar a perceber que uma ideia que não é sua começa a vir com você com intensidade e ela começa a ser repetitiva. Você vai vendo aquela ideia aparecer e você não tinha aquela ideia antes. Normalmente, aquela ideia está irrompendo de você mesmo. Ou muitas vezes a depressão se associa com a obsessão e está sendo provocada por um obsessor que sabe da sua fragilidade, não te quer bem por alguma razão, está associada às vezes ao drama que causou a matriz da depressão, e ele se acomplicia nesse processo e começa a soprar essas ideias perniciosas, prejudiciais, enfermiças. Toda vez que você, por isso que vigiar pensamento é fundamental. Toda vez que seus pensamentos não forem sãos, lembra de Jesus? Vigiai e orai. Tem uma outra parte que ele diz assim, vigiai, orai, para que não entreis em tentação. O que é tentação? É quando você se sente envolvido por aquela enfermidade e está tomado por ela. Antes que a tentação te tome, você precisa tomar providências. E qual que é a providência? Orai. O que é orar? É elevar os pensamentos. Então é elevar as ideias que estão tentando tomar conta de você. Gente, isso parece fácil, mas dá trabalho.
Sabe por quê? Porque a hora que aquela ideia está em você, às vezes você não consegue nem pensar direito. Quanto mais lembrar da palestra do Marx, nem lembro o que o Marx falou. Por quê? Porque ela está tomando conta de vocês sem que você se perceba. Daí por quê, gente? Uma canção, como o Antônio cantou para nós aqui, que nós saibamos de cor, quando essas ideias vierem, que a gente não conseguir fazer uma prece, lembra delas. Eu tenho uma musiquinha que eu aprendi com meu menininho, quando era pequenininho, cantava para ele. Vocês mais velhos vão se lembrar dela, porque ela passava no Natal. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quando eu tenho problemas com ideias que vêm, a primeira musiquinha que vem na minha cabeça é essa. Aí isso me faz lembrar, sabe de quem? Do meu pequenininho lá no meu colo. E tudo muda no meu panorama mental. Aí depois eu lanço a minha prece a Jesus. Senhor, ajuda-me a não ceder. E a prece sai espontaneamente. Então a gente usa como se fosse um mantra, algo que a gente sabe fazer, que ocupa o espaço da ideia que está querendo ocupar o espaço que não existia para ela. Imagina uma xícara que você tem. Ela está tentando encher a xícara. Você joga no recipiente, outro recipiente na xícara, toda a ideia que vier entorna, não entra. Então a sua xícara, chamada mente, tem que estar preenchida com ideias edificantes, enobrecedoras, ideias grandes, bonitas, boas, belas, e não ideias deprimentes, de enfermidade, de autoflagelação, de autocomiseração, de autocompaixão. Ah, eu sou tão tadinho. Já viu isso? Essa pessoa abre canal fácil para a penetração dessas ideias perniciosas. Então, combata-as. Você é filho de Deus, você merece estar aqui. Só de você saber que você é filho do dono de tudo isso, isso dá para você uma elevação. Poxa vida, eu sou filho de Deus, que bênção. Você já se torna importante por si só. E você se permite, então, a pedir ajuda ao seu pai. E essa ideia não se instala. Tenha certeza, se você fizer isso, não se instala. Sabe qual que é o problema? É que você vai fazer isso, daqui um pouquinho ela tenta voltar de novo. E você tem que combater de novo. É quando você está sendo sitiado. Se você para, é como uma batalha. O invasor toma conta do seu domicílio. Compreendeu, pessoal? É isso uma regra que não tem erro se você souber fazer. Veja, a doutrina espírita te ensinando a viver. É preciso saber viver. Isto é uma forma de viver em paz. Mas tem um outro caminho para ela não se instalar. Diz Joana de Ângeles, gratidão. Gratidão por você ter nascido. Sabe por quê? Você não tem ideia do quão pior é do lado de lá quando o complexo de culpa te corrói por dentro, o remorso te corrói por dentro. Você às vezes implora uma encarnação para poder amenizar, suavizar o peso daquela cobrança íntima que você se impõe quando desvia diante da lei de Deus. E é por isso que você deve ter gratidão por ter nascido. Eu não sei se você já pensou nisso, mas você deve ter gratidão pela sua mãe. Se ela tivesse abortado, você não estaria aqui. Pode ter sido a pior mãe que você julgue ter tido. Alguém pode dizer isso. Por pior que você tenha um conceito sobre ela, por pior que ela tenha feito sobre você, ela te deu a vida, o corpo. Por isso, tenha gratidão por ela, por seu pai. Ah, eu nem conheço meu pai. Sim, mas foi ele que te gerou. Semos que ele fosse um anônimo para você, sem ele você não estaria aqui. Talvez, diante do que você está vivendo hoje, o que você estaria vivendo no mundo espiritual seria muito mais difícil. E outra coisa, receios do passado espiritual, eles afloram nos momentos de depressão como se fossem forças fazendo a gente temer a vida, a gente temer as pessoas. São mecanismos inconscientes de culpa que tentam ocupar o espaço da sanidade. Quando você combate isso com essa virtude superior que chama-se gratidão, você se auto-induz à alegria. E você, de novo, reprime aquela emissão de ondas nascidas na culpa, que ainda carregamos em nós. A prece de Maria diz, no final, pecadores, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pecado é tudo que nós cometemos contra a lei divina, é o desvio
do objetivo. O objetivo é cumprir a lei divina. Toda vez que eu desvio, eu pequei. Então não há nenhum ser humano neste mundo de expiações e provas que não tenha desvio contra a lei, porque senão não estaríamos aqui, a não ser na condição de missionários. Por isso, minha amiga e meu amigo, ao abrir o olho de manhã, começa a dizer logo de cara, esteja você com a depressão se insinuando ou não, obrigado, Senhor, por mais uma noite abençoada. Obrigado, Senhor, por eu poder abrir os olhos. Quantas pessoas nesse momento não podem abrir o olho, não podem enxergar? Quantas pessoas não podem nem se levantar da cama? Quantas pessoas, Senhor, não terão a alegria de ouvir o som de um pássaro cantando? Quantas pessoas, Senhor, não poderão ver as flores, sentir os seus odores? E eu posso tudo isso, Senhor. Gratidão. Esse é um poderoso caminho para qualquer cura de qualquer doença. Mas atenção, diz ela, recebendo ou não um tratamento especializado sob orientação de algum médico, aprofunda a terapia espiritual e reage. Porque nós estamos vendo aqui ela se insinuando. E vamos agora falar da terapia espiritual, mas presta atenção na palavra reage. Nós não podemos deixar essas ideias perniciosas, enfermiças, ir chegando, pouco a pouco, se instalando sem que nós façamos nada. Estamos sendo incautos. Temos que combater, como nos orientamos agora. Então vamos falar um pouco da terapia. Bom, não precisa dizer para nenhum que é espírita o que é a maior terapia. Já acabamos de falar agora atrás. Abre-te ao amor. Amor é a essência de tudo na vida. E a gente diz na doutrina espírita, o amor em movimento se chama caridade. É quando você vibra o amor e o seu amor irradia por onde você está, através dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações. Isso é caridade. É quando você expande-se ao seu próximo, além de você mesmo. Quando você faz isso, você começa a se movimentar em paz. Porque eu não sei se alguns de vocês aqui vão compartilhar comigo essa experiência. Mas toda vez que eu sinto o bem que eu fiz a alguém, eu sou o primeiro a sentir o bem. O bem que você faz ao outro, você é o primeiro a se beneficiar dele. Alguém que dá paz, fala, ajudei, você é o primeiro a receber os fluidos que foram transmitidos para aquele que precisa da cura. Trabalha com desinteresse, fazendo pelo próximo o que dizes dele não receber. Evita a hora vazia e resguarda-te da sofreguidão pelo excesso de trabalho. Portanto, nem sem nada para fazer, nem excesso de trabalho. Temos que ter equilíbrio. Sem nada o que fazer, todo mundo conhece a expressão casa vazia ou cabeça vazia, morada do que não convém. Então nós temos que ter a nossa cabeça preenchida com o que é edificante. Mas não excesso de trabalho, trabalhando o dia inteiro, sim, como se fosse, na verdade, uma fuga para não ter espaço para outros pensamentos que o constrangem. Então nós temos que ter equilíbrio. Adestra-te mentalmente na resignação. O que é resignação? É aceitar ativamente o que eu não posso mudar. Eu faço o que eu tenho que fazer, mas se transcendeu as minhas forças, Senhor, seja feita a vossa vontade sobre o seu servo. Tudo na vida tem experiências agradáveis e tem experiências desagradáveis. Nas agradáveis, rejubilemos com o Senhor. Nas desagradáveis, façamos o esforço íntimo para torná-las agradáveis. E se não conseguimos, temos que ter resignação para com elas. E por fim, quando formos sitiados pela ideia depressiva, alarguemos o campo do raciocínio e combatamos o pensamento pessimista. Ideias enfermiças, pensamento pessimista, são dois caminhos que te levam a se envolver-se com a depressão. Mais do que isso, a ser envolvido por ela. Então, cuidado com os seus pensamentos. Joana de Ângeles tem uma frase poderosa. Ela diz assim, diga-me o que tu pensas e eu direi quem tu és e quem tu serás. Porque o teu pensamento acalentado diariamente é o seu destino sendo construído. Se ele é pessimista, você pode ter certeza, seu destino também será pessimista.
Se ele é otimista, ele é de gratidão, ele é de amor, ele é de trabalho no bem, você sempre estará conquistando um futuro que vai te dar muita alegria. Quem se habilita na ação bem conduzida e dirige o raciocínio com equilíbrio, disse Joana de Ângeles, jamais tomba nas redes bem urdidas da depressão. Olha a expressão que ela usou, urdidas. Aquela trama que você vai fazer na teia de aranha. Aquela é uma urdidura. Vai fechando. Quem faz isso? Ou seja, quem se habilita na ação bem conduzida, fazendo o bem pelo bem? Jamais. Jamais. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Sabe por quê, gente? É como nós dissemos, é uma fonte. É como se fosse uma fonte suja. Imagina agora uma fonte de água suja, que está nascendo dentro da pessoa. E que está contaminando o que é limpo do presente. E ela diz que essa fonte é como se fosse uma angústia. E toda angústia, diz ela, dilui-se na água corrente da paz. E a água corrente da paz só é proporcionada quando nós agimos conforme anteriormente dissemos. Porque a paz, diz ela, é fruto que surge em momento próprio, após a germinação e desenvolvimento do bem no coração. Eu vou repetir para que você guarde. A paz é fruto que surge em momento próprio, após germinação, desenvolvimento do bem no coração. A semente que você está plantando todos os dias, de gratidão, de otimismo, de viver olhando a vida sempre pelo lado bom dela, isso está sendo germinado pouco a pouco e vai se desenvolvendo pouco a pouco. Daqui um pico frutifica em você e te dá frutos doces de paz. E a paz dilui toda a angústia que nós carreguemos. Por isso que Jesus diz, a minha paz eu vou lá deixo, porque o mundo ainda não a pode dar. Porque a paz do mundo, ela está baseada em atendimento de sensações e não de sentimentos. A paz do mundo ainda é aquela paz que nós precisamos, depois de satisfeitas, ter de novo. É uma água que bebemos que não dessedenta, nós temos que beber de novo. Enquanto que a água que Jesus proporciona é a água da vida, que uma vez bebida, não teremos que beber de novo. E para a depressão já instaladas, temos alguns passos fundamentais. Esclarecimento ao paciente. Para quê? Para que ele adquira consciência de responsabilidade. Deixar um paciente como se ele não soubesse do que está acontecendo, não é legal. Porque ele precisa saber tudo isso que nós falamos aqui. Para quê? Para que, sabendo isso, ele não possa atribuir responsabilidade para o outro, transferindo o seu problema para o outro. Eu não sou culpado disso, Deus não me ama, não sei o quê. Ele começa a fazer o que nós chamamos de transferência de problemas para os outros. E isso não resolve o problema dele, pelo contrário, agrava. Uma vez que ele sabe disso, ele tomando consciência, ele é coadjuvante no seu próprio tratamento, que vai ser ajudado por ele também, além daqueles que se preocupam com ele. Em seguida a isso, muito importante, se ele não faz isso, você tem que começar a criar com ele o hábito saudável da oração. Porque como os vimos, mesmo quando está instalada, quando você ora, aquele momento que você está orando, aqueles movimentos ruins lá dentro saem e dão lugar para a oração. E eu posso orar de várias formas. Quando eu olho para um pássaro e vejo o pássaro cantando de manhã, eu digo, bendito seja, Senhor, por essa criatura linda que o Senhor me proporcionou. Isso é oração. Quando eu olho para alguém e sorrio, digo, bom dia. Saindo do meu coração aquele bom dia, não pro forma. Minha vontade é de bom dia para ele. Estou desejando isso para ele. Isso é uma oração. É o modo como eu vivo, define a oração. Porque ora e labora é o que nós temos que fazer ao mesmo tempo. Além disso, leituras edificantes. A doutrina espírita tem muitos livros que uma vez que você está se ocupando com eles, não tem espaço para aquela enfermidade se ocupar de você. Uma leitura como um Pão Nosso, por exemplo, te traz sutilidades que você vai assimilando sem perceber. Se você vai repetindo isso, é o hábito que forma o caráter. Se você vai repetindo isso, você vai pouco a pouco dando lugar a novos pensamentos. Diálogos com pessoas edificantes, pessoas boas, te ajudam também. Mas não nos esqueçamos da folioterapia, os passes na casa espírita.
a água fluidificada, são medicamentos que auxiliam. E esse conjunto, como um todo, é o tratamento que nós precisamos receber. No momento aprazado, com a pessoa certa, precisa que haja uma catarse bem orientada. O que é uma catarse? É deixar a pessoa pôr para fora que está constrangendo ela. Sabe por quê, gente? Porque se ela não põe para fora, pode acontecer o que aconteceu nessa madrugada. A pessoa não ter com quem falar, não ter mais... ela chegou no limite dela e ela se lança. Ela não quer matar-se, ela quer matar a angústia. E ela acha que matando o corpo, ela mataria a angústia. Na verdade, ela não quer se matar. A dor é tão expoente, tão elevada, que ela pensa que matando o corpo mataria a dor. Mas não é assim que funciona. Então, deixar a pessoa soltar o que está constrangendo ela, e a gente tem que ter paciência para ouvir, prestando atenção nela, sem ter pensamentos paralelos. Ajuda essa pessoa, tal como uma presa que está para poder explodir, para romper. Você dá uma vazão para aquela água que está em excesso, deixando a pessoa pôr para fora, e isso faz com que ela se alivie. E a ideia ou a ideação suicida desaparece. Bom, para nós encerrarmos, Emmanuel faz um convite ao enfermo. E eu costumo estender eu como um enfermo, porque eu não sei se sou um enfermo que já está em evidência ou sou um enfermo que está ainda não visto. Mas eu sou um enfermo da alma. E ele diz assim, essa receita vale para todos. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se você feriu alguém, reconsidera a sua própria atitude. Se alguém te ofendeu, desculpa, mas se você ofendeu alguém, reconsidera a sua atitude. Vá lá e peça perdão. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo, onde você estiver. Não pense que você mudando para país XYZ, você vai ser melhorado, porque para onde você for, vai com você a matriz que está instalada em você. Se você morre, você vai com a matriz para o lado de lá como espírito. Por isso que quando você se mata, você não resolve o problema, porque você leva todo o problema com você, porque você mata o corpo, mas não o que está em você. Parentes difíceis aparecem em todo o núcleo familiar. Qual é o núcleo familiar que não tem um probleminha ou outro? Alguns são exorbitantes, outros são sutis, mas temos em todos. Então, não temos que achar que nós somos especiais. Estamos no mundo de expiações e provas. Mundo onde nós estamos nos reajustando uns com os outros. Outra orientação dele ao enfermo. Trabalho é a lei do universo. Jesus disse, meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Então jamais fique sem uma atividade útil. Toda atividade útil chama-se trabalho. Não é só o trabalho remunerado, não é só o trabalho que os outros veem, não. O trabalho de pensar, o trabalho de pensar no outro, de como eu posso ajudar o outro, é uma atividade que enobrece a alma. E ele recomenda, disciplina é alicerce da educação. Quem não tem disciplina não se educa espiritualmente. Porque você precisa ter a disciplina para saber o que fazer e fazer de maneira sempre constante. Obedecer aquele plano que você se autoestabeleceu. Se eu tenho que orar quando as ideias estão querendo instalar-se em mim, eu tenho que ter disciplina para voltar àquele mesmo padrão que eu fiz da outra vez. E recorrer à ajuda para poder vencer. E eu tenho que ter persistência nesse processo. Diz ele ainda, circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Tem dia que está nublado, tem dia que não está, e toda na nuvem que está obstruindo a passagem do sol será levada pelo vento, ou ela se desfazerá em chuva. Incompreensões com relação a caminhos e decisões que se adotem são obstruções, empeços e desafios na nossa experiência, para todos nós que estamos buscando equilíbrio e trabalho. Então, quem não tem problemas, não está crescendo. Só está crescendo quem está enfrentando problema.
Se você está numa vida muito confortável, com todo respeito, muito na zona de conforto, você não está crescendo. Você está estagnado. Quando você está enfrentando problema, como, por exemplo, tentar resolver o problema de alguém que está sofrendo e que não consegue resolver sozinho. Você transferiu o problema para você. Você está crescendo. Você está se espiritualizando. Agradar a todos, disse Emmanuel, ao mesmo tempo, é realização impossível. Então não tente agradar todo mundo, não. Mas não deixe de agradar um especificamente, chama consciência. O que você faz, o que você fala, o que você pensa e o que você sente tem que estar em harmonia com a consciência. Se a consciência aprova, é porque está sendo aprovado pela consciência cósmica. A sua consciência é a vibração da consciência cósmica, da consciência universal, da consciência de Deus. Portanto, não tente agradar a todos, mas tente estar agradando a Deus. Para agradar a Deus, basta não fazer o mal? Perguntou Kardec. Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Pensa nisso. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Todos nós passamos por separações, por renovações, e tudo isso é parte do nosso crescimento. Mudanças equivalem a tratamento da alma. Para quê? Para os ajustes e reajustes da vida. Conflitos íntimos marcam toda a criatura que aspire a elevar-se. Largar o homem velho, que eu sempre fui, que estava na zona de conforto, e conquistar o homem novo, a pessoa nova que eu preciso ser, essa transição é difícil. Porque eu estou ali todo quietinho, arrumadinho, e tenho que ir para um lugar onde eu não sei por onde eu estou passando. Por isso, gera conflito íntimo. Mas se você sabe o que você quer ser, se você sabe que quer se espiritualizar, siga. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. Todos nós fracassamos em determinadas experiências. Mas cada vez que você fracassa, você atingiu um estágio para a próxima experiência que você está um pouquinho avante. Então nunca se decepcione com seus fracassos. Eles são bases para o seu crescimento. Problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com a estagnação, que querem se espiritualizar. E por fim, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, disse Emmanuel, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos em frente. Nunca nos entreguemos. Por mais difícil que seja a situação, prossigamos fazendo o que nos compete fazer. Mas se nada disso foi suficiente para que a pessoa conseguisse paz, nós fazemos uma recomendação. Nós pedimos ajuda. E a ajuda veio. E está anotada em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, quando Mateus registra Jesus falando: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, nunca se esqueça. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. E todo problema, quando com ele caminhado, se soluciona por si só. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.